Uma boa noite a todos. Gostaria primeiramente, de agradecer a oportunidade que nos é dada nesse momento de levar instrução, de levar consolo, de levar a palavra do Cristo Consolador até cada um de vocês que, por força do momento atual, não podem estar presentes aqui em corpo físico, mas me sinto extremamente agradecido pelo convite. E hoje, meus amigos, nós vamos tratar sobre uma passagem que está no Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: quando te fere a face direita, oferece a face esquerda. É uma proposta, uma temática um tanto quanto profunda e que nos chama a reflexões também profundas, porque ao longo dos anos essa frase foi muito mal interpretada ou distorcida pela humanidade. Essa passagem ela está também no Evangelho de Mateus, capítulo 5, nos versículos 38 a 42, que diz o seguinte: aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E, se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhei mais 2000. Dai aquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Essa passagem, meus caros, ela está na íntegra, como eu acabei de ler para vocês, e nos traz algumas impressões iniciais. A primeira dessas impressões iniciais é que ela pode nos transmitir a falsa ideia de indolência, de conformismo, enfim. E um outro aspecto que essa passagem também nos traz é que existe uma evolução da lei moral com a vinda do Cristo Jesus. E essa evolução, ela se dá da seguinte maneira: inicialmente, nós temos a lei civil de Moisés, que tinha como principal objetivo disciplinar e conter a violência das pessoas naquela época, e dava à pessoa que foi ofendida o direito da revanche, da desforra, na proporção da ofensa recebida, que é a máxima olho por olho e dente por dente. Então, essa lei mosaica, ela estava em harmonia com as leis daquela época, que eram naturalmente leis mais duras, menos sensíveis, poderia-se dizer assim. E com a vinda de Jesus, ele nos apresenta uma nova realidade, uma nova ótica sobre a visão da vida e sobre o próprio conceito de Deus. Jesus, ele nos traz um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus bom, um Deus que é Pai e que nos entende com os nossos defeitos e as nossas qualidades. E põe por terra essa ideia do Deus vingativo, essa ideia do Deus punitivo, e que amedrontava, de fato, as pessoas. Então, com os ensinamentos de Jesus, ele traz a ótica, a visão da tolerância e da paciência, assim como a do perdão e da generosidade também. Tanto é que o maior mandamento que ele nos deixou é: amarás ao próximo como a ti mesmo. Então é uma construção de um reino no coração do homem, um reino de amor, não os reinos de pedra que eram incutidos à população naquela época, na época de Moisés. Tanto é que, com a vinda do Cristo Jesus, esses reinos ao qual ele se referia constantemente eram muito mal interpretados, porque entendia-se que era um reino de pedra, e na verdade é um reino de amor no coração do homem. E muitas vezes esses golpes que são desferidos pelos nossos irmãos de jornada, eles são sinalizadores da necessidade de mudança interior de cada um de nós, para que possamos reformular as nossas posturas e as nossas atitudes. E para isso nós devemos assumir essa crítica externa de que o não reagir
seria sinal de covardia. Esse é um aspecto muito interessante que deve ser observado nesse início das nossas reflexões. Essa passagem, que quando se diz que quando te fere a face direita, oferece a outra face, ele nos inspira essa primeira impressão de covardia. Então, esse não reagir seria um ato de covardia. Essa é a primeira inspiração que vem ao nosso raciocínio. Mas, na verdade, esse dar a outra face significa mostrar uma outra forma de reagir às ofensas. Não mais daquela forma agressiva, brutal, olho por olho, dente por dente, pagar com a mesma moeda, devolver a ofensa com outra ofensa. O dar a outra face significa nada mais, nada menos que mostrar para o seu agressor que existe uma outra forma de ver a vida que não precisa de ser a vingança pela vingança, a ofensa pela ofensa. É você mostrar que existe uma outra face que o seu agressor, naquele momento, desconhece. Não é ser indolente, não é ser pequeno, não é ser fraco. É muito mais do que isso. Quando você mostra a outra face, ao se portar dignamente perante uma ofensa, você está mostrando uma atitude de grandeza, uma atitude de maturidade, de evolução espiritual. E é esse o convite para cada um de nós essa noite. Um convite que não sou eu quem faço, mas sim Jesus. E quando Jesus nos disse que o reino dos céus, ou seja, a paz de consciência, é dos mansos e dos pacíficos, a mansuetude pressupõe essa passividade. E essa passividade que nos gera a essa confusão. Tanto é, meus caros, que quando Jesus nos trouxe as bem-aventuranças, em que ele diz que bem-aventurados os mansos e os pacíficos, entre outras das bem-aventuranças, causa-se também essa mesma confusão que dar a outra face também causa. Essa mesma impressão de indolência, de passividade. Então, a ótica que nós devemos interpretar as bem-aventuranças é essa mesma ótica. Na verdade, quando se traduz do hebraico para o português, bem-aventurados, significa em marcha. Então, em marcha, você que sofre porque será consolado. Em marcha, você que é manso e pacífico. Então, esse momento de atitude, de sair da condição de inércia, de passividade, ele é afirmado por Jesus também, entre outras situações. Então, o fato de nós sairmos do conformismo, da situação de inércia, ele está presente abundantemente nas bem-aventuranças. E também está presente quando Jesus nos convida a mostrar a outra face. Porque essa ausência de passividade, quando nós mostramos a outra face, mostra também ao nosso adversário que existe essa outra face. E jamais significa covardia da outra pessoa. Então Jesus, ele vem falar de docilidade, ele vem falar de perdão, ele vem falar de como podemos dominar as nossas más tendências. E de que forma o ódio, a vaidade, a ferida, a vingança nos traz propósitos negativos. E Jesus jamais propôs a indolência e a passividade doentias. Nunca negou a justa defesa. E esse, meus amigos, é um ponto muito importante, porque quando se diz que nós não devemos revidar a ofensa, não significa negar a justa defesa. Jesus, ele jamais pregou o direito justo à nossa própria defesa. Mas o que Jesus nos traz é que nós não devemos retribuir a agressão com ódio e nem o erro do outro com a vingança. Esse é o ponto. Esse é o nosso maior ponto de reflexão essa noite. Oferecer a outra face é devolver a agressão de uma outra forma, sobre uma nova vestimenta. E sobre uma nova vestimenta que muitas vezes pode até impressionar o nosso agressor ou o nosso algoz. E não repetindo dessa forma,
o erro do nosso suposto adversário. Quando se retribui o mal com o mal, nós caímos numa lei muito importante, que é a lei da ação e reação. Assim como nós temos as nossas leis do campo físico, leis irrevogáveis, leis da mecânica, da termodinâmica, da gravidade, enfim, leis que nós já estamos habituados e conhecemos, nós também temos leis irrevogáveis, que são as leis do plano espiritual. Leis imperecíveis, criadas pela mesma força que criou as nossas leis físicas, que nós tanto estamos acostumados, que são as leis de ação e reação, as leis morais, enfim, várias outras leis que estão já descritas abundantemente na nossa literatura espírita. Mas, trazendo de uma forma muito específica para o tema dessa noite, nós podemos, quando nós revidamos o mal com o mal, a lei de ação e reação, ela se faz presente. Porque uma vez que você retribui o mal com o mal, você gera mais animosidade ainda. Quando você passa a retribuir o mal com o bem, a incompreensão com a compreensão, você começa a agir num outro patamar vibratório. E essa lei de ação e reação, ela se aplica nos dois lados. Quando você retribui o mal com o mal, você atrai esses sentimentos, essas vibrações para o seu campo hiperespiritual, para a sua vida. Da mesma forma como quando você retribui o mal com o bem, dando a outra face, mostrando ao seu adversário que existe uma outra forma de enxergar a vida, você começa a atrair para o seu campo vibracional essas boas vibrações, essas boas situações, e que nos fazem tão bem. Então, dessa forma, nós conseguimos começar a entender as leis do universo, as leis divinas. Não só a lei de ação e reação, mas diversas outras leis que na prática nós podemos comprovar. E como o próprio nome diz, é uma lei. E está disposta nas nossas vidas de uma forma irrevogável. Joana de Ângeles, meus amigos, no livro Nascente de Bênçãos, esse livro não faz parte da série psicológica da Joana de Ângeles, diz o seguinte, que a criatura humana, na atualidade, tende a encontrar-se sempre armada, numa posição defensiva, aguardando motivo real ou imaginário para colocar para fora a sua agressividade. Então, Joana nos traz essa reflexão de uma forma muito clara, muito límpida, quando ele diz que o ser humano ele está sempre pronto para explodir. Ele está sempre pronto para tirar a desforra, digamos assim. E esse não é o melhor caminho, mas é um caminho que nós necessitamos de exercício. Quando nós optamos por escolher um caminho diferente do que a nossa natureza grita tão alto, nós estamos também mostrando a outra face. Então, esse comentário no livro Nascente de Bênçãos, da Joana de Ângeles, nos traz também essa reflexão sobre o que é mostrar a outra face. E já no livro também da Joana de Ângeles, Jesus o Evangelho, e esse livro já faz parte da série psicológica da Joana de Ângeles, também nos traz uma reflexão interessante sobre a nossa temática, que diz também o seguinte: oferecer a outra face significa não se colocar na posição de vítima, pois isso representa uma patologia do ego insubordinado. Então, quando Joana se refere à patologia do ego insubordinado, quando ela associa uma posição de vitimização, nós conseguimos traçar, meus caros, um paralelo muito interessante. Quando nós nos colocamos nessa postura de vítima, que é 90% das nossas posturas diante de uma ofensa, nós sempre tendemos a nos colocar na posição de vítima. Nós sempre somos os agredidos, nós nunca somos os agressores. E Joana se refere a esse pensamento como uma patologia do nosso ego ainda insubordinado, ainda infantil, ainda engatinhando, e que não aceita a dor como crescimento.
e acredita-se como injustiçado diante das circunstâncias. Então, quando nós assumimos essa posição de vitimização, nós estamos nada mais, nada menos do que nos acreditando como pessoas injustiçadas, vítimas do próprio meio, da própria situação, vítimas de perseguições. E essa postura, esse raciocínio, dificulta o processo de oferecer a outra face, de mostrar, para o nosso agressor que existe um outro caminho que ele não conhece. Inclusive, fica a sugestão para a leitura da série psicológica da Joana de Ângeles, são 16 livros, mas que tratam não só desse assunto, mas uma diversidade enorme, e é uma literatura muito profunda. Então fica a sugestão de leitura. E apresentar a outra face é não vingar-se, é não retribuir o mal com o mal, salvaguardando o direito de defesa, desde que defesa não se confunda com revanche. Então, nesse momento das nossas reflexões, nós conseguimos fazer duas observações importantes. Primeiro, é que apresentar a outra face, como nós já vimos, é não retribuir o mal com o mal. E a segunda reflexão é que nós não devemos nos furtar ao justo direito da defesa, desde que essa defesa não se confunda com revanche. Então, esses dois raciocínios, essas duas observações, elas são cabíveis nesse momento das nossas reflexões. Então, se essa situação nos chega de uma forma desagradável, penosa, nós devemos mostrar a face oposta. E da mesma forma com que nós devemos fazer uma limonada, já que vamos chupar um limão, assim é mostrar a outra face. Já que nós estamos passando por um processo de extrema dificuldade, de extrema dor, por que não tornar esse momento menos penoso, esse momento mais agradável? É essa a proposta do Cristo Jesus. Ainda mais quando nós nos lembramos que Jesus reforça tantas vezes, de que com Ele o fardo é leve. Quando nós nos aproximamos de Jesus, nós conseguimos sentir a leveza e a pureza das situações. Então, dar a outra face, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, não é um ato de covardia, mas sim um ato de extrema grandeza, de extrema força, porque há muito mais facilidade em devolver o mal com o mal do que devolver o mal com o bem. E, meus caros, nós temos uma questão central nesse ponto da nossa reflexão. Devemos avaliar até que ponto nós estamos sendo reativos em nosso cotidiano, gerando inimizades e desconfortos com a nossa presença. Essa é uma questão central que eu gostaria de levantar nesse momento. Será que a referência ao nosso ego insubordinado, referido por Joana de Ângeles, não está mais presente na nossa vida do que nós podemos imaginar? Então, nesse momento, eu trago essa questão para a reflexão de todos nós e devemos observar: será que as nossas posturas não estão sendo desproporcionalmente reativas? Será que o nosso orgulho e a nossa vaidade ferida não estão sendo pilares para as nossas reações? Essas questões, elas são realmente centrais e elas têm vários desdobramentos, como, por exemplo, a reação do orgulhoso. No momento em que o orgulhoso se depara com uma ofensa, ele não compreende que existe mais coragem em suportar um insulto do que se vingar. Há muito mais coragem em suportar uma ofensa do que ofender. E essas recomendações para o orgulhoso parecem um ato de covardia. E a sua visão, ela não consegue ultrapassar o presente. A visão do orgulhoso, ela é realmente limitada. E nesse momento atual da humanidade, nós devemos ser reconhecidos como cristãos, mediante as nossas ações e sentimentos fraternos,
que denotam a diferença no trato com as pessoas e dificuldades. Aquele trato rústico, bruto, olho por olho, dente por dente, da época de Moisés, não cabe mais no nosso momento evolutivo. Não faz mais parte da nossa condição vibratória. E nós precisamos de nos despir dessas tendências animalizadas, dessas tendências antigas. Então, o nosso convite, como cristãos, é que nós tentemos, dia a dia, nos despirmos dessas tendências. E não se enganem, meus amigos, existe muito maior glória em ser enganado do que ser o enganador, em ser arruinado do que arruinar os outros, em suportar uma injustiça do que praticar uma, em ser ofendido do que ofender. Não nos enganemos. E para isso, devemos observar o próprio exemplo do Cristo. E Kardec diz o seguinte: somente a fé na vida futura e na justiça de Deus pode dar ao homem forças para suportar os golpes que lhe sejam deferidos. Então não estamos sós. Temos que ter essa consciência e essa realidade. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é uma verdadeira honra e desejo de todo o meu coração que essas palavras possam tocar fundo no coração de cada um de vocês. E mais uma vez, muito obrigado.